Olá, pessoas de Floripa, aqui é a Jessie. Olá, convertedores de cafeína em código de Minas Gerais, aqui é a Ana. Então, pessoal, esse é o primeiro episódio do ano. Sim, estamos de volta. E já vamos começar conversando com dois profissionais super experientes. A gente escolheu a dedo. Sim. Um deles a gente não chama nem mais de convidado, ele já é quase do elenco fixo. É. E a gente vai falar hoje sobre as entrevistas técnicas, que todo mundo tem medo. Se não tem medo é porque não sabe do que se trata. E não tem aquele ditado, se não tem cu, não tem medo. Então, Eita, tipo lasqueira. isso. Já vão soltando, já 2020, já vão começando em grande estilo. Se não tem código, não tem medo, né? Isso, se não tem código, não tem medo. Então, bora pro episódio, porque já que os convidados já até se meteram na abertura, então já, bora aí. Isso, solta a vinheta, Ellen. Você está ouvindo Pode Programar. Porque nós podemos. 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 Nós podemos. Porque nós podemos. E aí, gente, vocês conhecem o nosso programa de apoiadores do Pode Programar? Espero que sim, tá? Porque depois de tanto tempo ouvindo a gente falar, por favor. A gente agradece de montão quem tá aí nos apoiando, ajudando a atingir os nossos objetivos, e um deles é tornar o nosso podcast mais acessível e estarmos em diversas plataformas, e isso tudo tem um custo. E se você quiser saber mais sobre o programa de apoiadores, você pode acessar lá em podeprogramar.com.br/apoiadores. Lá você vai ver uma descrição melhor dos planos e também vai ver o nosso mural com todos os apoiadores, que hoje já são mais de 30. Beleza? Isso, beleza. Então, vambora. Bora pro episódio? Vambora pro episódio. Vamos apresentar os nossos convidados. Que já foram, tudo Que já se meteram aqui, já falaram na abertura. A bagunça. Pra que protocolos? Pra que a gente cria regras? Pra quebrar regra. Então, entre aspas, a cota manezinha. Ah, sim, a cota manezinha hoje fica por conta do Alê. Ué, tá falando comigo? A ponte renovou agora. Tem ponte nova agora que tá na cidade, tá? Quem não entendeu, por favor, coloquem menos 2x. É muito bom estar aqui de volta no primeiro programa do ano, aqui de Floripa, direto das... Não dá nem pra dizer calorosas, porque tá bem friozinho aqui dentro da sala de reunião, Dark Touch. E gravando agora, finalmente, conseguindo gravar ao vivo com pelo menos uma das integrantes do Pode Programar. Então tá sendo bem legal. Tô aqui do lado da Jessie, apesar de a voz da gente tá parecendo que não tá no mesmo lugar, a gente tá no mesmo ambiente. Pra você ver como é que o dinheiro dos nossos ouvintes foi bem empregado, porque a gente tá ali com um equipamento top pra gravar agora, presencial, não só à distância. Exatamente. E agora, a cota mineira. Sim, também eu trouxe alguém aqui, vocês acham que é só a Jessie que fica trazendo, montando pauta, essas coisas todas? Não, eu trouxe aqui o meu colega de trabalho maravilhoso, arquiteto de software, Rodrigo Reis. E o Alê já dispensa apresentações aí, vocês já viram um monte de episódio que ele tá. Mas o Rodrigo é o primeiro episódio, então, Rodrigo, se apresente. Fale aí um pouquinho de você, fala aí das suas andanças, o que você faz, o que você deixa de fazer, seus hobbies. Vai, pode ir. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Reis. Muita gente me chama só de Reis lá na empresa. Eu trabalho com a Ana, né? Eu sou arquiteto de software na Esquadra Tecnologia. Já trabalho com TI há mais de 10 anos, né? Comecei como desenvolvedor, como programador. Programei também em PHP, quando eu fiz alguns trabalhos para a Força Aérea. Mas hoje eu estou na área do .NET. Então, atuo hoje exclusivamente com .NET, fazendo esse trabalho da parte de arquitetura lá da Esquadra, do vertical de indústria, comércio e serviço. A gente trabalha juntos, mas separados. Eu sou de outra vertical, eu sou da vertical realmente .NET, né? Tem uma vertical só para isso, a questão de fábrica. A gente troca muita ideia de arquitetura. Eu ainda não tô lá num grupo lá que eles têm de arquiteto, foda pra caralho, sabe? Desculpa a boca, desculpa, gente.
gente. Mas quem sabe um dia. Poxa, é difícil, Só um hein? parêntese, o grupo acho que tem 3 pessoas por enquanto, né? Então, assim, é um grupo gigantesco, assim, né? Mas sim, sim, é porque Então, tá começando agora, seleto. né? Esse grupo. A gente tá tentando criar esse chapter aí de arquitetura, acho que vai ser legal. É como a Ana disse, apesar de participarmos de verticais diferentes, né? Lá na Esquadra a gente tem sempre a cultura de conversar bastante, de palpitar bastante em cima do projeto que a gente tá atuando e do outro também. Acho que faz parte, né, Ana? Esse tipo de conversa nossa lá, acho que é bem legal. Ah, e é super colaborativo, eu acho que todos têm a ganhar, inclusive o cliente, porque às vezes você não está vendo sobre uma ótica o problema e quando você troca ideia, e eu acho bacana, eu não sei se isso em outras empresas, porque eu sempre trabalhei terceirizado, é uma das primeiras experiências minhas com fábrica de software mesmo, lá a gente não tem essa mentalidade de fulano é errado, isso está errado, essa tecnologia é antiga, não vai dar certo. A gente tem uma ideia muito de time, de colaboração mesmo, e eu acho isso muito bacana mesmo. Eu vou aproveitar e abrir o leque aqui, já que o Ale não precisa de apresentações. O Ale, para quem não sabe, é o Magu. Descobrir uma identidade secreta. O Ale, desculpa. Quando vocês forem falar com o nosso bot, falar lá OK Google, falar com Pode Programar, aí vocês vão falar assim, eu queria saber dos convidados do Alexandre Magu. Aí ele vai dar uma listinha lá pra você. Agora tudo meu foi acionado aqui por causa desse comando que eu dei. É que a Ana, ela vive na casa que é tipo, só tem Google Home em tudo que é canto. É. Então você fala e ele sai respondendo. Ó, agora o meu acabou de gritar também aqui. Então, vamos ao episódio de fato, né? E ninguém quer falar sobre isso, né? Não, nem a gente tá querendo falar, nem a gente. Pessoas, falem pra mim, experiência de vocês, quais são os tipos de entrevistas técnicas? Deixa eu só contextualizar aqui, geralmente é o que acontece na maioria das empresas, a gente faz uma entrevista psicológica, né, que é o pessoal de RH, geralmente quem é psicólogo que faz essa entrevista, tenta encontrar perfis, padrões comportamentais que vão ali saber se a pessoa é adequada para a vaga e se ela tem aquele fit cultural que foi falado no episódio de soft skills até. E aí a gente trouxe pessoas aqui de alto garbo e elegância na parte técnica para falar como que essas pessoas realizam as entrevistas técnicas. São essas pessoas que entrevistam os candidatos e tentam ali pegar, não é pegar se a pessoa sabe ou se ela não sabe, mas pegar se ela realmente está enquadrada naquele perfil que ela está dizendo do currículo. Certo ou errado o que eu tô falando, gente? Exatamente, assim, as entrevistas técnicas, né, as tech interviews, elas servem exatamente para validar aquilo que a pessoa diz que ela é capacitada, né, então se eu tenho 10 requisitos numa vaga, então eu preciso de uma pessoa de .NET, que tenha conhecimento de desenvolvimento web, de desenvolvimento de web services, né, acesso a banco de dados, tudo isso episódios que a gente já teve aqui no programa, né. Eu preciso validar se ela realmente sabe e não só se ela sabe, né? Eu acho que além da Tech Interview ela ser uma forma de eu realmente entender o quanto aquela pessoa conhece e até realmente enquadrar ela dentro de um certo nível de senioridade, eu acho que a Tech Interview ela também serve para eu entender o quão ela está aderente às boas práticas de mercado, o quanto ela realmente conhece daquela tecnologia, se ela é uma pessoa que, apesar de ela saber realmente fazer um aplicativo, por exemplo, utilizando Xamarin, Flutter ou nativo, ela conhece as boas práticas daquela plataforma, ela sabe fazer um código dentro daquilo que a gente espera que são as boas práticas e, não menos importante, e eu acho que a primeira validação é como é que essa pessoa pensa, né? Se eu dou um problema para ela resolver, qual é o caminho que ela segue para resolver? Porque assim, ela pode ser uma excelente pessoa técnica, só que ela tem uma dificuldade muito grande de chegar à solução do problema. É aquela pessoa que ela precisa ser guiada dentro do trabalho, né? E a gente tem espaço para isso dentro do mercado? Tem. Pode não ser o perfil que você está procurando, mas há esse espaço. Ou não, é aquela pessoa que às vezes ela não conhece tanto daquela tecnologia, ela é uma pessoa que ela é nova naquele perfil de tecnologia, mas ela tem tanta bagagem de outras experiências que ela teve, que a gente sabe que o conhecimento técnico que falta para ela naquele momento é algo que 1, 2, 3 semanas de onboarding, ela tá já se desenvolvendo mesmo com o time. Então acho que é uma oportunidade do time técnico conseguir conhecer aquela pessoa, entender como ela trabalha, quais vão ser as fortalezas dessa pessoa tecnicamente, quais vão ser os gaps que vão ser trabalhados e por último, não menos importante, é com essa pessoa que eu quero trabalhar no meu time. Ô
Ale, só traduz 2 termos que você falou aí pra gente, pros nossos ouvintes. Um é o onboarding. Onboarding, né, é colocar a bordo, né, a tradução literal seria a bordo. Então, normalmente a empresa, quando você entra, você não chega no primeiro dia, te entrega um notebook, uma lista de tarefas de um projeto e fala, sai pilotando. Mano, né? você falar que assim foi assim comigo. Exatamente. O ideal é você entra num time e aí você precisa conhecer quais são os processos da empresa, você precisa entender quais são os recursos que a empresa te oferece em relação a documentações. Às vezes existem cursos obrigatórios que você precisa fazer, né? Então, nessas 2, 3 primeiras semanas, você fica nesse processo de onboarding, né? Onde a gente vai te colocar a bordo, né? Você vai passar a se sentir em casa dentro da empresa. Então, tem esse período de adaptação. O primeiro foi esse, Ana. Quanto tempo que você fez, Jess? Aqui na RD a gente tem 2 semanas iniciais de onboarding da empresa, então tem que fazer cursos voltados para marketing, conhecer do negócio, e depois a gente tem 2 semanas de onboarding dentro da área que a gente vai trabalhar. Então, conhecer as práticas da área, por exemplo, versionamento de código, quais projetos que eles estão trabalhando. Isso depende também, cada equipe, do grau de maturidade, né? Por exemplo, quando eu entrei, minha equipe estava no começo, então não tinha um onboarding bem definido, mas a empresa tinha um onboarding bem definido. Mas claro que isso não é a realidade de toda empresa. Sim. Então, todo mundo já trabalhou em empresa que você chegava lá, toma e se vira, né? Então, como eu sempre trabalhei, que eu falei outsourcing, sempre foi assim. Hoje não foi muito diferente, eu tive uma peculiaridade. A minha gerente, ela falou assim, Ana, você deveria começar na segunda, mas segunda eu entro de férias. Eu gostaria que você viesse na sexta para a gente conversar e para eu te explicar mais ou menos do projeto. Nesse mesmo dia, eu tinha um amigo que estava saindo, me falaram que eu ia usar o notebook dele e foi mais ou menos desse jeito. Foi uma troca que nós fizemos, mas aí que tá. A empresa, quando ela não tem um onboarding ou quando ela tem, mas acaba que alguma situação a pessoa não faz. No meu caso, foi porque precisava tocar logo o projeto e eu fui meio que com a missão de realmente começar a tocar o projeto logo. A tolerância para você entender os processos, entender documentação, como o Ale falou, é uma tolerância um pouco maior. E o Ale usou um outro termo que eu queria também que ele explicasse, ou todo mundo pode explicar também, que seria o gap. Gap é ausência, né? Quando eu tenho 10 níveis de dificuldade num jogo, ou 10 níveis de nível de conhecimento, e eu tenho 8 desses 10 níveis, eu tenho um gap de 2, né? É a diferença, é o que falta entre o que eu já tenho e o que seria o ideal eu ter. Então, quando a gente fala de habilidades, né? Quando a gente fala de tanto da soft quanto das hard skills, meu gap eu sou um desenvolvedor do .NET, mas eu nunca, por exemplo, fiz um aplicativo UWP completo, né? O Windows Unified Platform. Eu nunca fiz um aplicativo para o Windows 10. Então, eu diria que eu tenho um gap em desenvolvimento do .NET, que é desenvolver aplicativos para a Windows Store. Nunca fiz. Isso quer dizer que eu posso começar um projeto hoje e posso me dar super bem e sair fazendo ele, sair pilotando de boa, como pode ser que eu comece a me deparar com particularidades dessa plataforma que eu nunca fiz. Então, eu posso dizer hoje que dentro da plataforma .NET eu tenho um gap e esse gap é desenvolvimento para Windows. Né? Usando o WP, não usando o WPF e o Windows Forms, porque isso já passei na vida também. Todos nós temos, né? Todos nós temos, eu sou uma pessoa que eu me considero organizada, mas eu tenho um gap com meus compromissos pessoais, às vezes eu não colocar na agenda e aí eu me embaralho. Então, quer dizer, é um gap de organização que eu tenho, que é realmente ser mais organizado em relação a compromissos do calendário, né? Não deixo de aparecer em nenhum, mas às vezes eu me complico com isso. Então, gap é realmente assim, quando eu não atendo 100%, digamos assim, né, do requisito ali daquela situação que eu tô falando. Rodrigo, você tem mais alguma coisa para acrescentar dos pontos que você leva em consideração? Eu concordo com o Ale, né, acho que ele definiu bem o que é uma entrevista técnica, só que assim, eu acho muito difícil, né, a gente pegar isso numa conversa, né, acho que é muito complicado eu testar da pessoa um conhecimento técnico apenas de conversa, assim, acho bem complicada de avaliação, então assim, a gente coloca, né,
pelo menos assim na Esquadra, a gente divide isso em algumas etapas, né? Nessa prova técnica, acaba que ela não é um rito único. Então, a gente coloca assim, antes de eu chamar para essa conversa, pra gente ter esse bate-papo, a gente costuma colocar uma prova online na frente, né? Então, pode ser usando alguma ferramenta de testes online, ou até mesmo pegando um pequeno problema e passando para esse candidato resolver. E quando esse teste online chega, a gente faz uma avaliação dele, né? Faz todas as avaliações levando em consideração tudo isso que o Ale falou, e se essa pessoa for bem qualificada, né, nos resultados, a gente chama para uma conversa técnica, e aí é um bate-papo mesmo, né? Eu gosto de levar mais, não só eu, né, mas eu gosto de levar mais uma pessoa também da área técnica, pra gente fazer ali, entre aspas, uma sabatina, né, Ale? Acho que você já deve ter feito bastante disso aí também. E isso é legal porque a gente vai questionando o código da pessoa, e a pessoa tem a oportunidade de defender o porquê fez aquilo, ou porquê não fez aquilo, e isso fica bem, assim, bem interessante, né? Eu acho que essa abordagem, ela é muito mais interessante do que uma prova escrita, né? Você estava perguntando sobre tipos de prova técnica. Antigamente, a gente fazia muita prova escrita, né? Nada mais era do que questões técnicas no qual a pessoa ia escrevendo as respostas ali, às vezes até escrevia alguns algoritmos, alguns desenhos. Eu não sei se isso existe ainda, assim, eu tenho muito pouco contato com empresas que ainda aplicam um teste escrito, mas o que eu vejo mais dentro dessa abordagem é essas duas divisões, né? Faz uma prova online, depois a gente corrige, né? Assim, chama a pessoa para conversar e depois discute isso junto com a pessoa. Sim, boa. Eu acabei focando mais na entrevista, Rodrigo, mas aqui a gente também tem um processo faseado, né? Em que começa, na verdade, começa com um chatbot, em que o candidato ele responde dependendo de qual é, né, a vaga. Então, se é uma vaga de desenvolvedor, por exemplo, a gente tem umas perguntas mais básicas de ciência da computação e de lógica, mas para ter um primeiro crivo. Depois, na segunda fase, a gente submete um code challenge, então é isso que você falou, a pessoa ela recebe um desafio, ela tem 2 dias para fazer esse desafio dentro do tempo dela, e esse desafio é desenvolver, né, uma pequena aplicação muito rapidamente, onde a gente vai fazer exatamente como você disse, a gente vai sentar, a gente nunca avalia sozinho, é sempre 2 pessoas avaliando, e a gente tem uma lista de requisitos que a gente valida, então o código está bem escrito, está fácil de entender, tem problemas de memory leak ou não, é um plus, mas a pessoa implementou testes ou não, a gente vai avaliando vários pontos, né? E aí sim, vamos para a entrevista técnica, e dentro dessa entrevista técnica, uma outra avaliação que também é feita em alguns casos, e isso é para a gente entender realmente como a pessoa trabalha, né? E, novamente, como eu disse, que é a linha de raciocínio da pessoa, às vezes a gente pede durante a entrevista que a pessoa, junto com a gente, faça ali um pair programming para fazer um pequeno código, mais para a gente realmente validar isso de como a pessoa pensa. Genial. Como é que ela se depara com um problema, como é que ela resolve. Então, assim, ela tá aberta, ela tá na máquina dela, compartilhando a tela dela, tem a internet dela para consultar o que ela quiser. Então, a gente tá conversando, demos um problema. Como é que você resolve esse problema? E nisso a gente sente um pouquinho, é óbvio, né? Tem toda a pressão de ser uma entrevista, de ter pessoas te olhando e te julgando no dia a dia. Você não se sente tanto assim, mas pelo menos a gente consegue bater um papo e entender bem lá no fundo como é que a pessoa pensa mesmo, né? Como é que ela... Tá, dei um problema pra você, cara. Como é que você faz o somatório de um array de ints de inteiros que eu te passei? Ah, tá, eu sento, eu pego aqui, eu faço isso daqui, e aí você começa a validar coisas do tipo assim, tá, a pessoa validou se o array tá vazio ou não, a pessoa tá validando se vai vir um nulo ali ou não, quer dizer, você já começa a entender até um pouco de estilo de código da pessoa, e com isso, como eu te disse lá no final, né, a gente acaba não só entendendo se aquela pessoa, ela tem realmente o fit técnico com a vaga para qual ela se candidatou, mas até mesmo o nível, né, assim, tá, a pessoa às vezes ela se aplica para uma vaga de pleno e você olha e fala, cara, não, essa pessoa não é plena, essa pessoa é sênior fácil, ou o contrário, a pessoa se aplica para uma vaga de sênior e você fala, não, essa pessoa, ela é pleno, tá em vias de, mas ainda não tá pronta, porque ela ainda tem, né, novamente voltando lá, tem algumas coisinhas aí que ela não atendeu ainda. A gente, né, eu e a Jessie, a gente recebe muita mesmo. Não vou falar que é questionamento, não. Mas a gente recebe, além de questionamento, feedback com relação, às vezes, à entrevista ela ser feita por homens. A entrevista técnica. E aí, quando você tem uma mulher que ela é candidata, algumas vezes rola um nervosismo sobrenatural
E às vezes a pessoa não consegue desempenhar o papel. Eu vou falar para vocês, por exemplo, eu fui numa empresa, me colocaram numa sala tão gelada, e eu tava tão nervosa que eu não consegui terminar o teste. Parece que o teste era ver se eu resistia ao clima, sabe? É porque realmente vou aqui elucidar para vocês alguns questionamentos, tanto de avaliadores quanto de pessoas que são avaliadas. São, por que as mulheres não se aplicam às vagas? Por que as mulheres se aplicam às vagas, mas na hora de fazer o teste técnico, elas não entregam? Não entregam, não quer dizer que ela vai entregar errado, não, nem entregam. Não entrega. Eu ia falar o seguinte, eu acho isso pertinente, mas eu queria expor aqui uma situação que aconteceu comigo, assim. Quando a gente estava mudando o teste, né, da esquadra, a gente estava mudando o formato mesmo, né, criando algumas perguntas, ou pensando em como a gente ia fazer para aplicar essa prova online, se a gente ia usar alguma ferramenta, ou se a gente ia criar uma solução e mandar para os candidatos. A gente fez isso em conjunto com todo mundo que trabalhava lá, né. E aí, quando a gente foi aplicar, a gente foi fazer uma seleção para uma empresa de Belo Horizonte, que a maioria dos times estavam sendo alocados para lá. E aí, uma das melhores provas que a gente teve foi de uma mulher, né? Então, assim, eu tive o prazer de trabalhar com ela na equipe lá do time dessa empresa. Não só uma das melhores provas, como a maior nota de todos os candidatos que estavam fazendo prova para esse cliente foi dessa mulher. Então, assim, ela é uma pessoa exemplar, é uma pessoa excelente. Todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar dela, eu sempre falo com bons olhos. E, assim, foi uma mulher, né? É o que tá falando aí. Tem mais alguns questionamentos em cima disso, Ana? Porque eu senti alguma ligação entre eles. Eu não tenho uma resposta em relação a esses pontos que você colocou, de as mulheres não se candidatarem, quando se candidatam não entregam, a não ser um fator muito importante, e vocês têm programa sobre isso também, que é sobre a síndrome, né, do impostor. Eu acho que rola muito, e na verdade eu até postei essa semana, eu compartilhei, caiu na minha timeline do Facebook, eu acabei mandando, e era uma postagem do LinkedIn, eu acabei repostando no LinkedIn de uma menina, ela tem seus 20 e poucos, tava reclamando que assim, ela foi julgada em 3 segundos, então tava ela e a gerente dela numa call, e aí um cliente entrou na call e falou assim, poxa, não vai ter ninguém técnico na reunião, eu achei que ia ter alguém técnico para me explicar o produto, e aí a gerente dela foi lá e se posicionou, falou, não, ela é uma das nossas melhores técnicas. Aliás, tá bom, então eu vou colocar o meu gerente de tecnologia aqui para eles conversarem. E aí, né, rolou tudo aquilo que vocês já conhecem, de o cara fazer a pergunta e depois querer explicar a pergunta, esse tipo de coisa. Ela tava lá reclamando, né, e até quando a gente vai ver isso. Então, assim, a gente sabe que a gente ainda tem uma barreira a ser vencida dentro da área de tecnologia, que é realmente a barreira que impede que algumas mulheres entrem, exatamente por ser um ambiente não tão preparado, no sentido de que realmente ainda tem muito machismo, ainda tem, vocês passam por coisas que vocês não deveriam passar, e que eu sei que mesmo vocês que são hoje totalmente empoderadas e donas da carreira de vocês, é um negócio que vocês às vezes não estão dispostas a passar, não porque vocês não vão conseguir lidar, mas porque vocês já cansaram, né? E não só vocês, mas exatamente, não só vocês, mas outras milhares de mulheres maravilhosas que eu conheço, tornando a área o que ela é. O que a gente tem feito aqui nas entrevistas técnicas, e realmente eu vou concordar novamente com o Rodrigo, normalmente nossos melhores testes, tanto no chatbot quanto nos Code Challenge, são de mulheres, né? A Arquitect, infelizmente, ainda não tem a quantidade de mulheres trabalhando na área de desenvolvimento quanto a gente gostaria, mas é algo que a gente está trabalhando. Só que é o seguinte, mas isso é uma coisa que a gente tem feito, não com todos os candidatos, né? Então não é uma coisa exclusiva para mulheres, mas a gente faz com todos os candidatos. Então a entrevista técnica, ela começa com um bate-papo bem descontraído pra gente conhecer a pessoa, né, e ir na linha. Então a gente faz perguntas para realmente deixar essa pessoa confortável, e só depois que essa pessoa está confortável é que a gente começa a subir o nível técnico das perguntas, até chegar realmente a hora que a pessoa vai produzir código. Então quando a gente gera, né, essa empatia com a pessoa, em que não só da gente que está entrevistando com essa pessoa, mas também da pessoa entender que a gente está ali realmente só para entender o quanto ela sabe. Eu não tô ali para dar uma nota de 0 a 10 para ela e julgar ela e achar que ela é terrível se ela não conseguiu fazer. Não, eu tô lá para conversar, entender como é que ela trabalha e, dependendo de como ela trabalha, como isso se ajustaria aqui dentro. Porque foi como eu disse, a pessoa pode ter se aplicado para uma vaga de sênior e tudo bem. Para o nosso nível aqui, e isso muda de empresa para empresa, né? Para o nosso nível aqui, ela pode ter se aplicado como sênior e eu chegar para ela no final e falar, olha, gostamos muito de você, você vai para a próxima fase, e na hora de fazer uma proposta para ela, a gente vai fazer uma proposta para ela como pleno. Ou, na verdade, o contrário, a pessoa pode
pode chegar aqui toda nervosa, achando que ela vai entrar pra uma vaga como pleno, e vai chegar no final da entrevista e falar, cara, se eu não contratar essa pessoa como sênior, eu vou ter um trabalho muito grande que eu vou contratar ela, daqui a 2, 3, 4 meses eu vou ter que fazer alguma movimentação, porque ela vai estar voando baixo aqui e a gente vai ter problema. Mas eu acho que esse trabalho inicial, e eu acho que por isso que tem que ter um preparo muito grande de um entrevistador, o entrevistador ele tem que ser um comunicador nato, e mesmo ele sendo uma pessoa da área técnica, ele tem que ter conhecimentos técnicos, ela tem que ter sido preparada para deixar essa pessoa confortável em fazer o seu melhor. Porque senão eu corro o risco de trazer uma excelente pessoa para fazer uma entrevista e ela vai estar tão nervosa. Por exemplo, eu concordo muito com o Rodrigo com relação à prova, né? A prova ela não deveria ter esse nome, porque ela não prova nada, né? Porque eu posso fazer um brain dump, eu posso ter lido todas as respostas lá de um fórum do material da tecnologia, cuspir aquilo num papel e aquilo não tem nada a ver com a realidade do dia a dia de projeto. Então eu gosto muito disso e no fim das contas, uma entrevista, um time que está entrevistando, ele tem que ter em mente uma coisa, e para mim isso é fundamental. Você está conversando com a pessoa, você está trocando com a pessoa, você está fazendo pair programming lá com a pessoa. Chegou no final da entrevista, é o tipo de pessoa que você vai querer trabalhar no seu dia a dia ou não? Você já detectou alguma coisa ali que você fala, cara, não deu fit, né? Eu acho que essa conversa inicial de deixar o comecinho ali, vamos lá, normalmente as entrevistas têm 1 hora de duração, você pega ali os primeiros 15 minutinhos ali e realmente deixa a pessoa confortável. Quando você sentiu que a pessoa tá confortável, você fala, não, beleza, agora a gente vai pra fase 2. Agora a gente gira o botãozinho aqui e aí a gente começa a subir o nível, né, entendendo. Porque no fim das contas, se você tinha com a pessoa muito nervosa, não dá. Já aconteceu de eu estar numa entrevista com uma pessoa, não foi aqui no Arquitect, mas eu tava entrevistando uma pessoa e a pessoa realmente, ela ficou muito nervosa lá, você vai me desculpar, mas me deu branco. Eu falei, não, senta aí, eu tenho tempo. Eu tô aqui hoje pra te entrevistar, então hoje eu tenho tempo. Vamos conversar, vamos mudar de assunto. Poxa, você tá nervosa e tal, mas como é que você se preparou pra fazer esse teste de hoje, né? O que você estudou? Qual foi o último livro que você leu? O que você gosta de fazer quando você não tá programando? E a gente foi conversando, tal, a pessoa foi acalmando, a pessoa foi acalmando. Chegou um momento que ela falou assim, eu acho que agora eu consigo fazer. Vamos voltar pro teste? Eu falei, vamos. Voltamos e a pessoa passou. Então, eu acho que o entrevistador ele tem que fazer esse papel muito grande de entender aquele candidato e fazer o processo rolar o melhor possível para a pessoa, porque todos nós já fomos entrevistados e a gente sabe a pressão que é. Eu queria fazer um adendo sobre a questão das mulheres ali que a Ana levantou, né? Na RD a gente começou a fazer um movimento de, tipo, mulheres, quando tem uma mulher que vai ser entrevistada, a gente coloca uma mulher pra entrevistar junto. Então a gente não deixa só 2 caras sozinhos entrevistando uma mulher, a gente tenta colocar outra mulher no processo pra que ela se sinta um pouco mais confortável. Não necessariamente vai funcionar, isso não é uma regra, porque, né? São pessoas e pode ser que também não funcione, mas a gente tenta fazer isso pra deixá-las um pouco mais tranquilas. Tudo bem que também não são muitas, né? Como a gente conversou, que se aplicam. E tem essa questão de, se aplicar e não entregar. Isso acho que tem muito a ver com o que você falou, Ale, da síndrome do impostor. E não entregar, por exemplo, todo dev que eu converso lá na empresa, a gente passa por um teste basicamente igual de código. E todo mundo fala assim, não, eu não consegui fazer o último teste passar, que é um teste de performance. Cara, a maioria dos caras que eu converso lá dentro falam isso. E eu fico lembrando de quando eu fiz, eu quase não enviei, porque eu não passei, eu não tava conseguindo. Eu lembro exatamente desse dia, Jess. Eu lembro você reclamando isso comigo. Eu consegui, tipo, domingo à noite, 10 da noite, eu consegui passar nesse teste de performance. Aí eu enviei. Mas, assim, eu sei de um monte de mulheres que a gente, né, a gente recebe isso de reuniões que a gente tem com o pessoal do processo seletivo, e eles falam, cara, elas não enviam. E lá basicamente são 3, né, 2 níveis fáceis, e esse que é mais complexo, que tem performance. E elas não enviam. Então, tipo, assim, a dica que eu posso dar para as meninas que estão ouvindo, né, as mulheres que estão ouvindo é, envia, não importa. Alguma coisa é melhor que nada. E é como a Ale falou, pode ser que às vezes você se inscreveu para uma vaga nível X e não tá pronto para aquele nível, mas pode ser a empresa for legal, estiver disposta a isso, ela pode tentar para um outro nível. Então, também tem isso, né, Lê? Não, e assim, Jess, vamos supor que você está fazendo um código, eu te dou um requisito de performance e você não conseguiu atingir, mas você fez um código lindo, assim, o código tá muito bonito, tá muito bem escrito, as responsabilidades estão bem divididas, poxa, é um código fácil de ler, ele só não tá atingindo. E aí eu começo a fazer um review do seu código e eu vejo que, na verdade, você tá usando uma função
né, da linguagem ali, do framework, que não é tão performática. Então, não foi o seu código que não performou. Foi uma função do próprio framework que não tinha performance suficiente e tinha uma melhor para usar. Ou seja, eu detectei o que você conhece muito bem de programação, de orientação a objeto, de padrões de projeto. Faltou para você um pouquinho de conhecimento do framework, de que tem uma forma melhor de fazer aquilo. Cara, isso em uma semana eu te ensino. Agora, te ensinar todo o resto, que é ter feito um bom código, um código limpo, estruturado, isso eu não vou te dar em uma semana. Não. É melhor te contratar com essa pendência de conhecimento, e aí você passa no processo, mesmo que seja para vaga mesmo, que você se aplicou, mesmo tendo esse pequeno problema a ser resolvido, do que eu te descartar e perder um excelente profissional por causa de uma, às vezes, bobeira. Então, enviar o código é fundamental. Não só isso, eu acho que a coisa mais linda do mundo, pra mim, chama GitHub. Porque você vai lá, você coloca seu código pro mundo inteiro ir lá, meter o pau, você aprende pra caramba em cada code review, e eu digo mais. Sabe por que você tem que enviar seu código? Uma das coisas que mais vai acontecer quando você entra em uma empresa é você passar por processo de code review. Ou seja, alguém tá lendo o seu código e tá dando pitaco. Ó, dá pra você melhorar isso, ó, troca isso por aquilo, eu acho que você não deveria ir por esse caminho. E se você já não tá submetendo na entrevista, você já tá criando uma barreira pra você gigante. Então submete e ouve o feedback, né? Porque entra na minha opinião, né? Entrevista já entra no famoso o não você já tem. Exato. Né? Então, qualquer coisa que você tiver acima do não é ótimo. Então, isso para mulher é meio complicado. Com a criação, isso aí a gente pode citar aqui N coisas de acordo com a sociedade, de acordo com o tempo, de acordo com a estrutura. A gente pode falar aqui de várias facetas. A mulher, ela é instruída desde quando ela é nova a ser perfeita. Ela sentir que ela vai estar segura e que ela tem ali muito. Talvez 100% não, mas que ela tenha assim, praticamente todos os conhecimentos. Tanto é que vocês acabaram de falar que praticamente todas as provas, mulheres se deram bem, porque as que deram as caras, elas estavam ali com plena segurança de entregar a prova. Porém, algumas pessoas, geralmente homem, às vezes nem tá com segurança assim, mas tipo assim, se colar, colou. Mulher não faz isso. Você, mulher que tá me ouvindo, fala, coloca nos comentários, manda feedback pra gente falando se é verdade ou não que eu tô falando aqui, porque isso aí é o que a gente vê nas estatísticas. Eu e Jessie, a gente participa de fóruns, de comentários, conversas também com outras mulheres e palestras que a gente dá em cima disso, e a gente fala muito. E a gente fala muito aqui em cada episódio. Gente, dá as caras, vai lá. O que o Ale falou, o não você já tem garantido e tudo mais e tal. Então eu acho que assim, essa parte eu acho que daria um outro podcast. Com Se a certeza. gente for continuar aqui. E vai chamar se colar, colou. Eu acho que a gente pode chamar mais gente pra gente trocar ideia. Como o ano está começando, vamos falar aqui de técnicas, de como que vocês avaliam. Vamos partir para essa parte bem mais técnica mesmo? A gente falou muito do avaliador. Faz parte, a gente precisa entender o avaliador para entender o que a gente precisa como avaliado, né? Sim, com certeza. Então eu acho que talvez a gente podia focar, por exemplo, algoritmos mais comuns que o pessoal tem que, né, que vai cair talvez um teste, por exemplo, que perguntas mais voltadas para a ciência da computação, como a Lê falou, cai, que temas, como é que eu me preparo para esses testes, sabe? Legal. Como é que eu estudo? Uhum. Bom, Jess, acho que a primeira coisa que você disse é isso. Tem um post bem polêmico do Elemar. Cara, Gigio e Elemar são sensacionais. Mas assim... Twitter deles bomba, uma delícia ver. Sim, são dois extremos, né? É muito engraçado, né? Os dois são a base da computação quântica, né? Porque os dois têm opiniões diferentes e os dois estão certos. Sim. Né? Você consegue concordar com os dois falando coisas opostas. Sim, né? Por quê? Porque o Giovanni, ele não tem formação em ciência da computação, né? E é um dos melhores programadores que eu conheço. O Elemar tem toda uma base, o do Elemar é pós-doc. E, sei lá, né? Também é um monstro. Tem um post do Elemar muito polêmico, que eu concordo completamente com esse post, somos amadores remunerados. E o que ele quer dizer com isso? É que, assim, a gente às vezes acaba trabalhando no nível do amadorismo, no sentido de que, como a gente não conhece todos os fundamentos, a gente às vezes cai em erros que seriam facilmente detectados ou mais facilmente detectados, não seriam tão óbvios, mas às vezes você pegaria exatamente por esses fundamentos. Então, conhecer um pouco dos fundamentos é legal, e apesar de eu e a Jess a gente estar conversando aqui em offline, eu não ser
tão afim de colocar uma pessoa sob a pressão daquelas provas de Google e Amazon, de você ir na lousa e ficar desenhando as coisinhas, você tem que conhecer quais são as técnicas. Você não tem, na minha opinião, que ter aqueles algoritmos de cabeça, mas tem que saber que existe. Mas se você não sabe como implementar e não sabe que ele existe, será que você não está perdendo uma baita oportunidade de usar esse conhecimento dentro do framework que você tem? Quando a gente pega em .NET, a gente pega link, você tem lá o ponto order by, que vai fazer uma ordenação da sua lista. E aquilo já foi feito pelo time da Microsoft da melhor forma possível. Você não precisa se preocupar como é que aquilo foi feito. Só que e se você precisar implementar uma ordenação por conta própria? Você sabe quais são os mecanismos do framework que você usa, né, da tecnologia que você usa para fazer, né? O PHP tem lá diversos tipos de fazer sort num array. Nossa, o PHP eu acho que é o que mais tem. Então, você pode dar um index off numa string e ele vai te retornar qual é o índice. Cara, você sabe qual foi o algoritmo de busca em string que foi utilizado? Tá, ter esse conhecimento é algo em vão? Não é. Todo tipo de conhecimento ele é válido. Então, o que a gente pergunta aqui normalmente é coisas de, por exemplo, estrutura de dados, do tipo, qual o tamanho em memória de um ponteiro, né? Quanto isso aí vai ocupar de memória? Só o ponteiro. Não precisa me falar todos, mas me lista 2 ou 3 tipos de algoritmo de ordenação, né? O bubble sort, o quick sort, o merge sort. Poxa, a pessoa já citou 3. Né? Tem bem mais. Tá, se eu quero fazer uma busca em grafo, né? Primeiro, o que é um grafo? Como é que eu faço uma busca nele? Nossa, como eu não tenho formação técnica, essa parte aí eu ia me lascar. Pra não falar outra palavra. Mas assim, normalmente a empresa, quando você vai aplicar, você sabe mais ou menos qual é a estrutura, o que ela tá te pedindo, né? Então tá lá nos requisitos da vaga. Se a vaga não citar e ela estiver te cobrando, eu acho meio viagem. Mas normalmente, se a vaga fala conhecimentos em algoritmo e estrutura de dados, poxa, hoje, num Coursera, em 2, 3 horas, você passa pelo menos pelo básico de tudo isso. E aí, você vai um pouco mais preparada. Só que o mais engraçado é isso, por exemplo, para a turma de .NET, o C# está se tornando cada vez uma linguagem mais funcional. E quando eu estudei uma linguagem funcional de verdade, quando eu voltei para o C#, o meu código ficou muito mais limpo. Eu aprendi muita coisa. Então, isso é interessante. Qual é a complexidade de um algoritmo? Você vai morrer se você não souber isso? Não, se você não souber medir, você não vai morrer. Mas às vezes você pode estar tendo um problema de performance e você não está percebendo que esse problema de performance é que você está dando 20 loops no mesmo array, sendo que aquilo você resolveu num loop só. Eu tô com essa situação lá no meu time, na minha squad. Aí que vem aquele negócio que vocês falaram. Que aí eu queria muito também que o Rodrigo falasse um pouco do nível que você tem. Pelo menos, eu tenho um trainee no meu time. O trainee, ele tem um raciocínio matemático maravilhoso, tanto que ele vem da engenharia. Mas aí ele, às vezes, não entende da parte de performance, tanto que eu tô ensinando ele a mexer com um banco de dados. O trainee lá na empresa, gente, ele é considerado aquela pessoa que ela é antes do júnior. E ela não é um estagiário, porque já teve alguma formação, tá querendo se recolocar no mercado. Então, a empresa, ela tem essas vagas. E eu queria, assim, que o Rodrigo falasse um pouco como que é feita essa avaliação, como que você percebe nas nuances, assim, de nível da vaga. Vamos supor, eu tô focando num sênior, mas essa pessoa, se ela fizer isso, ela é um pleno. Genial, acho que isso acontece com muita frequência, né? Eu concordo com 100% da fala do Ale. Eu acho que essas questões técnicas, né, de performance, tipos de algoritmos, implementações de tipo de busca em grafo, ela vai muito da necessidade da vaga, né? É bom a gente ficar muito atento sobre o que está sendo pedido, e existem ferramentas muito boas de mercado que a pessoa consegue fazer a implementação, talvez, de uma questão relacionada a isso rapidamente, não necessariamente em uma linguagem específica. Ela pode usar várias linguagens, né, ou linguagens que ela domina para fazer a implementação e resolução desse problema. Mas, assim, lá a gente foca muito em implementações mais da área que a gente está atuando, né? Então, por exemplo, a gente vai buscar num cliente que a gente está trabalhando com muito I/O, a gente vai fazer algumas questões relacionadas à programação assíncrona do C#, né? Ver se a pessoa consegue saber manipular ali o mínimo de tarefas, né? Usar com assertividade esse recurso da linguagem. Agora, sem sair um pouco da pergunta que você me fez, isso acontece bastante, sabe, Ana? Inclusive, a gente teve um candidato que a gente estava entrevistando para o nosso time de .NET, e ele era um cara que veio de Java, né?
Então, assim, ele chegou lá muito nervoso, assim, com muito receio, mas a conversa foi acontecendo e o bate-papo foi tão legal que a gente viu que a maturidade dele era uma maturidade sênior. Porque por mais que ele não sabia uma coisa, eu acho isso muito importante, eu levo isso nas minhas avaliações, por mais que ele não sabia aquilo em C# ou em .NET, ele já tinha uma vivência disso em Java, que era de onde ele vinha. Então, ele conseguia dar uma resolução do problema. E eu acho engraçado que ele sempre falava assim, cara, em .NET eu não sei, mas em Java eu faria assim, 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 assado. E quando a gente percebia, era exatamente o que a gente faria em C# também. Então, assim, será que esse cara, ele não poderia ser sênior, né? Voltando a concordar com a Lê, né? Isso é muito específico de cada empresa. Para nós, sim. Para nós, ele era sênior, foi contratado como sênior. Então, assim, na primeira semana, ele não sabia muita coisa. A gente foi dando uns toques para ele sobre como funcionava em .NET. Na segunda semana, ele já estava implementando perfeitamente. Na terceira semana, ele já estava otimizando algumas coisas que a gente tinha feito, né? Então, assim, eu acho que é levar mais por esse ponto. Tentar entender como que a pessoa está falando, né? Eu levo muitos conceitos computacionais. A pessoa conversa a computação de uma forma fluente. Eu acho que isso vai além da linguagem. É claro que a gente esbarra em algumas barreiras, né? A linguagem é uma barreira, a tecnologia é uma barreira, mas eu acho que tem como a pessoa ter um conhecimento que dá um bypass nisso, que foi o caso desse profissional. Já o time que eu trabalho lá, eu não tenho trainee, assim, né? Eu tô trabalhando com pessoas de pleno para cima. E tem um caso muito interessante. A Ana até conhece esse profissional. Ele entrou, assim, já com conhecimento de .NET, C#, ele entrou com um papel de júnior, foi evoluindo, foi estudando bastante, foi se encaixando no time, é aquilo que o Ale falou, né? É aquela sinergia entre profissionais. Então, assim, houve bastante sinergia entre nós do time, principalmente quando ele começou a fazer parte do time, e isso evolui o time, né? E ele hoje está fazendo um papel de engenharia muito bacana dentro do time. Eu já não faço mais parte, né, desse time, passei para um outro, mas quando a gente estava trabalhando junto, era muito gostoso trabalhar nessa forma, porque a gente aprendia todos os dias uma coisa nova. Ele trazia alguma coisa legal, eu trazia alguma coisa legal, era muito legal trabalhar assim, né? É isso, Ana. Eu avalio tecnicamente, mas eu sempre dou abertura para entender o contexto da pessoa, né? Se ela consegue conversar fluentemente dentro da área de computação e surpreender com um bypass ali em cima de uma barreira e mostrar que ela pode evoluir e ser melhor do que aquilo ali e ser contratado com um nível de maturidade maior do que a gente julgava que fosse, né? Outra coisa que eu sempre faço, né? Também me prestando a fazer, eu sempre entro na sala quando eu vou entrevistar, tentando entender a pessoa, né? Lógico, mas eu sempre entro achando que a pessoa sempre tem alguma coisa a me ensinar. Isso me coloca num lugar de mais humildade, sabe, Ana? Tira um pouco da soberba, né? Acho que é legal a gente ter essa mentalidade. Eu posso aprender alguma coisa aqui também. Então eu acho que isso deixa a pessoa que está sendo entrevistada também um pouco mais tranquila, que você entra com um olhar mais humilde, um olhar mais humano em cima daquela pessoa, né? Antes de fazer as perguntas técnicas. Então, assim, pelo mote da nossa conversa, que eu tô sentindo, né? Eu vou começar a falar aqui em termos em inglês. Pelo que eu tô sentindo aqui que vocês estão falando, então vocês utilizam de vários artifícios para fazer entrevista, prova técnica, puxar, extrair daquela pessoa o conhecimento que ela tem, porque às vezes ela é uma pessoa que ela vai conseguir se comunicar muito bem, porém às vezes ela não vai conseguir colocar em código, seja pelo motivo que for. Às vezes naquele momento ela não estava num bom momento, porque não teve tempo, e tá meio complicado. E aí vocês tentam fazer isso para tentar puxar o talento daquela pessoa. Então, todas as pessoas têm um talento que vocês tentam extrair isso. É isso que vocês estão querendo dizer? Exato, assim, o candidato, assim, primeiro, tem o fato de que a pessoa, ela já se aplicou para a vaga, ela já assumiu o risco, ela já abriu o peito para mostrar para mim o que ela sabe e sabendo que ela vai estar sendo monitorada, né? Porque eu acho que julgada é uma palavra muito forte, né? E gostei muito do que o Rodrigo falou também. Mas tem isso, como é que eu extraio o melhor dessa pessoa? E outra coisa, novamente, Ana, por exemplo, e voltando de novo para você e pro Giovanni, que são pessoas que trabalham hoje na área, que tem toda uma reputação na área, mas que não tem formação em TI. Às vezes você não sabe o nome de um algoritmo e eu ficar te fazendo provinha escrita de perguntar o nome de um algoritmo. Exatamente. Ou de um design pattern, eu vou estar deixando de ver você implementando aquilo. Às vezes eu posso te dar um problema que é
sei lá, né? Olha, eu tenho essa classe aqui de pedido e eu quero que dentro do pedido eu tenha vários tipos de frete. E aí eu falo pra você implementar. E aí depois eu pergunto pra você como é que você implementou. E aí na hora que você começa a me escrever como é que você implementou, você mostra pra mim, né, com a sua explicação, que você implementou um pattern chamado Strategy, que é um dos mais utilizados pra resolver esse tipo de problema, só que você não sabe o nome desse pattern. E, sinceramente, faz diferença, porque eu tenho, na verdade, medo do contrário, né? Porque, assim, as pessoas normalmente sofrem de paternite aguda, né? A pessoa, ela quer um pattern pra chamar de seu Não, vários, né? e sai querendo implementar a todo custo, sendo que pattern é o contrário. Você tem um problema já resolvido e você sabe que ele se encaixa ali. E não eu vou implementar. Toda vez que eu ouço a pessoa falando assim, cara, como é que eu implemento um strategy? Eu falo assim, tá, amigo, se você não sabe como você implementa um strategy, você volta 4 casas, né? Aí você lê o que é um strategy. Agora tem um site bem legal também, eu deixo o link também, puxando um pouco a sardinha, né? Um site que tem a implementação de praticamente todos os patterns do Goff, né? Do Gang of Four, implementados em C#. Chama Do Factory. Então deixo o link pra vocês colocarem aí depois. Na verdade já tá, ó. Então é isso, assim, eu não vou te julgar se você sabe o nome do pattern, eu quero saber se você sabe fazer e se você vai resolver o problema da melhor forma. Se você só resolver, você vai estar no nível de senioridade. Se você resolver de uma forma maravilhosa que eu vou ficar mega impressionado, melhor ainda. Se for que nem a Jéssica, que mandou às 10 da noite um código que passa no teste de performance que ninguém passou, cara, aí eu dou ações da empresa. Né? Olha! E eu resolvi em PHP, Lê, usando o sort nativo do PHP, tá? Né? Não precisei implementar o sort. Exato. Então, assim, eu acho que vai muito da vaga e vai muito do problema que a pessoa tá resolvendo. Gente, se eu vou contratar um desenvolvedor Go, que vai trabalhar com infraestrutura, um cara que vai trabalhar com Erlang, negócio de sistema de tempo real, é muito diferente, né? E eu gostei do que o Rodrigo falou, que é exatamente isso. Eu tô contratando essa pessoa para uma vaga para atender que tipo de cliente? É uma vertical de sistemas de negócio, né? A gente chama de line of business, né? Qual o nível de algoritmo que a pessoa vai ter que fazer? Orientação a objeto, padrões de projeto? Isso a pessoa vai ter que ter, mas, cara, o order by do Entity Framework vai resolver o problema dela e ela vai fazer o melhor código possível. Agora, não, eu tô trabalhando com sistemas de frenagem de trem. Não, desculpa, esse cara ele tem que ter um nível de abstração, de trabalhar ali no bit e byte ali, e não tem como eu não pedir para isso. Então, conhecer muito bem a empresa para onde eu tô me aplicando, dar uma olhadinha nos clientes que ela atende, e principalmente já no comecinho da entrevista ou durante o processo, eu falar, tá, me passa aí mais ou menos qual é o tipo de entrevista para ver se eu já tô preparado ou não. Porque, por exemplo, eu tava falando com a Jess até um pouquinho antes aqui, em off, um conhecido meu, ele trabalhava na Nubank, que já não é um lugar fácil de se entrar, e ele agora foi para Google, e ele ficou 2 meses estudando as bases da ciência da computação, algoritmos, estruturas de dados, otimização, simplesmente para poder fazer a prova. Foram 2 meses de estudo. Só que tipo aí concurso, né? A pessoa vai estudar para concurso. Amazon, Google, Sim. Facebook, todos eles é assim. Você tem que estudar antes, assim. Não é? Apesar de eu achar meio cruel você expor a pessoa desse jeito na hora de uma prova, pelo menos você já sabe que é desse jeito. Você entra na regra do jogo. São vagas que às vezes vão exigir isso de você, né? Quem vai trabalhar no sistema de busca do Google, pelo amor de Deus, né? O nível... Quando o Google fala que trouxe 10 bilhões de resultados em 0,3 segundos, eu falo, não, né? Não é possível, né? Então, assim, é o nível que você precisa. Agora, cara, eu tô fazendo ali pro cliente um sisteminho web, basicão, cadastrinho, cliquei no botão, salvou. Cara, eu vou fazer com a maior qualidade possível, mas será que realmente eu vou ter que chegar nesse nível de bit byte para fazer as coisas? Ou aquilo que a plataforma que eu tô desenvolvendo, seja ela PHP, seja ela Rails, seja ela Java, seja ela .NET, não vão me resolver simplesmente com os frameworks que ele já tem. E aí, na verdade, eu mudo o foco da minha entrevista e ao invés de eu focar tanto em algoritmo, cara, essa pessoa sabe separar bem as camadas ali de model view e controller, essa pessoa sabe fazer uma boa consulta de banco de dados, ela não vai engasgar o banco de dados fazendo uma consulta no entity que vai dar 10 voltas no banco de dados ao invés de fazer uma só. Quer dizer, o nível de exigência que eu vou ter nessa vaga é muito diferente de um cara que vai trabalhar ali, sei lá, né, fazendo software para lente da câmera do celular, né? Sim, gente, hoje em dia, lente de câmera tem software. Amém. Não, eu só queria fazer uma pergunta, porque, assim, acaba que você falou que às vezes a pessoa faz um preparo gigantesco para a vaga de Google, Amazon, Nubank e outras tão grandes aí, mas às vezes eu me apliquei para uma vaga de uma empresa, entre aspas, mediana. Eu queria muito passar, eu coloquei todo
uma expectativa e eu não passei. E aí? Qual que deveria ser o olhar dela para aquela situação? Geralmente, o que eu faço? Em todas as provas de seleção que a pessoa não passa, primeiro, não sou eu que dou esse feedback, né? Na empresa é o próximo estágio que fala se a pessoa passou ou não para ela. Mas eu informo, né, pro pessoal do DP lá se a pessoa tá apta ou não para aquela vaga, ou se a gente vai contratar ela num nível acima ou nível abaixo para fazer a proposta, né? Mas eu sempre deixo o meu contato em aberto para essa pessoa. Eu sempre falo, olha, qualquer coisa, qualquer eventualidade que acontecer, ou alguma dúvida que você teve na prova, ou se você não for aprovado e quiser entrar em contato comigo pra gente bater um papo e discutir sobre isso, sinta-se à vontade. Então, assim, eu particularmente deixo um contato pra pessoa. Já aconteceu das pessoas entrarem em contato comigo para conversarem sobre isso e eu falar, olha, foi por causa de X questão. A gente estava precisando de uma pessoa que conseguia fazer uma integração de microserviços utilizando um broker e você não teve expertise nisso. E aí eu deixo algumas referências, falo, ó, procura estudar sobre isso, ler sobre isso, aquilo. E eu acho que é uma forma mais humana de tratar isso aí, sabe? Na verdade, eu acho até a forma ética, né, Rodrigo? Assim, aqui na ArcTouch, a gente tem um processo muito rígido no sentido de que você vai receber um feedback de por que você não foi aprovado, independente de qual foi a razão. E aí é bem interessante, como a gente usa uma ferramenta online para fazer esse acompanhamento, cada fase que você passa, a gente coloca alguns feedbacks lá, tanto positivos quanto negativos, do tipo, tá, essa pessoa vai para a próxima fase por isso, mas para quem vai estar na próxima fase, presta atenção nesse detalhe. Então isso vai subindo e aí vai escalando até a hora que a pessoa é realmente ou contratada ou infelizmente ela sai do processo. E aí o que o nosso departamento de People faz é dar a notícia para a pessoa, só que dá de uma forma mais resumida, a partir dessas informações que a gente deixou durante as fases, o feedback de por que ela não passou e exatamente com tudo isso que você colocou. Tá, você não passou por isso, então aqui algumas referências para você que vão te ajudar a desenvolver essas capacidades aí, né? Essas características que estão faltando para você hoje, dentro daquilo que a gente procura em um profissional, e nada impede de você tentar matar essas pendências, né? Tirar essas pendências de conhecimento que a gente precisa. Às vezes são coisas bobas, às vezes são alguns conhecimentos técnicos que, sei lá, 2-3 meses a pessoa estudando um pouquinho, a pessoa tá apta, por exemplo, se aplicar novamente para uma vaga aqui, às vezes é alguma coisa mais complicada. Por exemplo, inglês pra gente é um negócio essencial, porque nossos clientes são americanos e a gente se comunica em inglês o tempo todo aqui. Então, a pessoa ter uma boa comunicação em inglês é um negócio pra gente primordial. E às vezes, quando a pessoa é reprovada exatamente pelo inglês, assim, aquele inglês que realmente não dá pra ter uma comunicação, a gente passa pra pessoa esse feedback de que o inglês dela, infelizmente, não dá. E se a pessoa trabalhar isso, né, seja da forma que for, com um professor particular, fazendo um curso, fazendo intensivo, nada impede dela se aplicar de novo, mas tem que ter o feedback, e é um negócio que eu fico muito triste, de verdade. Isso aconteceu muito na minha carreira, até entrar aqui. Você faz o processo, você não passa. E ninguém te fala nada, te deixa no vácuo. Nossa, isso é terrível. Exatamente. Mesmo. Ou você fica 100% no vácuo do sentido não sei ou não sei, ou simplesmente fala assim, olha, infelizmente você não passou, ou infelizmente preenchemos a vaga. Tá, mas por quê? O que eu não passei, né? Porque como é que eu vou melhorar se eu não sei o que tá me atrasando na carreira? Então, por favor, profissionais de people que estão ouvindo isso, deem um feedback pra pessoa e deem um feedback completo. Olha, você não passou e você não passou por isso. Né? Você não passou... É óbvio, eu sei que tem às vezes alguns motivos, principalmente os de fit cultural, que são bem mais complicados de você dar um feedback pra pessoa, mas assim, se for alguma coisa técnica, dá a referência pra pessoa melhorar, porque isso, além do que, gera engajamento com a marca empregadora, sabe? Se você dá um feedback legal, aquela pessoa ela vai querer se aplicar de novo, ou se ela for perguntada sobre o processo por qualquer outra pessoa, ela vai falar bem da sua empresa. Agora, quando você trata a pessoa como um númerozinho que foi lá, se aplicou pra você e não faz nada, e algum amigo dela vai se aplicar para a empresa, a primeira coisa que a pessoa vai falar, cara, nem se aplica. Você vai ficar no vácuo, ou então, cara, o pessoal é bem terrível lá no processo seletivo, e depois não falam nem por que você passou, parece que estão indo lá só pra se divertir com você. Então, sejamos bem éticos com o processo seletivo, porque a gente tá lidando com pessoas, lidando com vidas, e você disse tudo, Ana, muita gente cria uma expectativa enorme pra trabalhar na sua empresa. E aí toma um não e vai se sentir mal. Mas eu tenho certeza que se eu chegasse pra você e falasse, Ana, você não passou, porque a gente precisa aqui de um conhecimento muito mais avançado de IO,
I/O. A gente trabalha aqui com filas de processamento que são milhões de transações por segundo. Você mesmo viu aqui durante seu teste que o seu código não passou. Tem esses 3 livros aqui que vão te dar uma base sólida do que você precisa. Lê esses livros, faz alguns testes, sobe alguma coisa no GitHub, faz isso que o Rodrigo falou, né? Tá aqui o meu contato e, poxa, aparecendo uma próxima oportunidade aqui, se aplica novamente, porque a gente gostou muito de você e ia ser muito legal se você se aplicasse aqui numa outra oportunidade. Isso vai muito da maturidade da empresa, né? E eu acho muito bacana você saber que aquela empresa é madura. É igual, tem um projeto aqui em Belo Horizonte que ele chama Programando os Sonhos Delas. Eu sempre tento estar em contato com as pessoas que estão lá, porque são 90% são mulheres. E algumas me perguntam, Ana, eu não passei, ou não quiseram fazer entrevista comigo, eu acho que foi porque souberam que eu tinha filho. Eu falei assim, deixa eu te falar, o problema não tá em você, pra você ter filho, o problema tá na empresa, que não te aceita como você é. E ela não está olhando o talento que você tem. Então, procura outra empresa que vai te dar todo o suporte. Então, se você não passou, você aplicou para uma vaga, aconteceu que às vezes, eu vou falar aqui como mãe, eu não consegui estudar, eu não consegui dormir direito, eu não consegui fazer uma boa prova, e aí acabou que eu não consegui passar no processo seletivo, não quer dizer que eu não sou para aquela empresa, não quer dizer que eu não estava num bom momento. Então, se joga numa outra oportunidade, estuda mais um pouquinho, tenta entender qual que vai ser seu melhor momento, se prepara às vezes naquela semana ali para ter alguém te dando um suporte, como uma rede de apoio para te ajudar. Estou falando no caso de mulher, tá, gente? Ou no caso de pessoa que cuida de filho, que é pai solo, mãe solo, e tem muitos pormenores ali além disso tudo. Às vezes saca pra caramba. No meu caso, por exemplo, que muita coisa eu tenho conhecimento, mas eu não sei o nome daquele conceito, eu tenho o conceito em si, e às vezes isso pode atrapalhar um pouco, mas aí que tá. A empresa entende, vocês falaram do recrutamento, que vai entender super isso, então eu falo para vocês que tem qualquer insegurança, se joga. Se por um acaso a empresa não te deu algum feedback, vocês procuraram e a empresa não falou nada, te deixaram no vácuo, talvez a empresa não é para vocês. Não quer dizer que vocês não são para a empresa. Então, pense com carinho nisso, ouçam podcasts, leiam livros que vão ajudar vocês a ter firmeza nisso. Eu não sei vídeos que poderia ser, filmes, eu não sei o que poderia fortalecer aí, mas eu queria indicação de vocês. Coisas que poderiam ajudar a pessoa a ter, eu acho que mais segurança para fazer um processo seletivo. A gente está na área do vídeo. Então, o que não falta são canais bem interessantes, com bastante conteúdo legal. Tem das meninas do Peixe Babel, que tem conteúdo legal lá. Tem do Código Fonte TV. Tem do Felipe Deschamps. Tem o próprio canal da Alura, né? São fontes gratuitas de informação em vídeo, mas tem coisas bem interessantes. Tem a plataforma Coursera, links no post, viu, gente? Tem o Coursera, que tem graduações inteiras gratuitamente para você ler. Você não vai pegar um diploma, o diploma você consegue pagando, mas você tem cursos de ciência da computação completos ali, e como tem as formações de ciência da computação, você tem os cursos isolados. Então você pode fazer um curso só de algoritmo, você pode fazer um curso de design patterns, e na linguagem que você quiser, né? Inclusive nas do momento, JavaScript, Python. Então tem muito material lá. É uma coisa que eu recomendo. Livros, é uma infinidade de livros para sugerir. Os mais famosos realmente são interessantes, mas eles são livros um pouco caros. Mas hoje a gente tem tanto blog bom, tanto blog bem escrito, que se você navegar um pouquinho na internet procurando pelos conteúdos, você vai achar gente explicando de forma rápida, de forma didática, e vai te preparar. Mas assim, eu aprendi isso com o Bruno Souza, né, o Java Man, e eu queria repetir para vocês quais são as 5 habilidades de um desenvolvedor, quais são as 5 atividades principais de um programador. Isso vai ajudar você a entender. A primeira atividade de um programador é ler código. Então, leia muito código. Na verdade, até no Clean Code, que é um dos melhores livros, né, de boa codificação, ele diz, e eu concordo com a estatística dele, a gente lê código e escreve código na proporção de 10:1. Ou seja, a gente passa 90% do nosso tempo lendo código e só 10% escrevendo. Isso é muita coisa. Então, leiam códigos. Segunda atividade de um programador é escrever código. Escreva código. Vá nesses sites tipo HackerRank, TDD Tests, questions.com, pega um problema e resolve ele na linguagem. Não se preocupa se vai ser um bom ou mau código.
código. Só escreve código, tenta resolver. Se você leu muito código, você vai escrever bom código, porque você leu bons códigos, né? Isso é automático. A terceira coisa que você tem que fazer é entregar código. Numa empresa, você manda código para produção. Quando você está estudando, você faz o quê? Você manda pro GitHub e compartilha com os amiguinhos. Fala, olha que legal essa calculadora que eu fiz. Olha que bacana esse conversor de inteiros em algarismos romanos que eu fiz, né? O que você acha? Me dá uma sugestão aqui. Como é que eu melhoraria? Coloca um comentário aqui no meu código, né? Me ajuda aqui. Então você entregou o código. A quarta atividade de um programador é resolver problemas. Poxa, se eu já li código pra caramba, se eu já comecei a escrever meus primeiros códigozinhos, se eu tô compartilhando esse código com a internet a partir do GitHub, por que eu não começo a pegar problemas da vida real e tento resolver eles com código, sem me inspirar em nada, né? Do nada eu pego um problema, meu pai tem uma loja, eu vou fazer um sisteminha pra loja dele. Minha namorada, ela é vendedora Jequiti, eu vou fazer um CRMzinho pra ela. Vou resolver um problema da vida real, né? E por último, mas não menos importante, que é a quinta atividade de um programador, é compartilhar o que eu aprendi. Deixa eu perguntar uma coisa, é fácil hoje você achar postagens em blogs para iniciante? Eu acho que sim. Não, para iniciante... Ana, que trabalho que a gente faz, Ana? Né? Vocês fazem esse trabalho, sabe por quê? Porque ninguém faz, a pessoa ela tá começando e ela acha que ela sabe pouco demais e não compartilha aquele pouco que ela tá aprendendo com os outros. E a pessoa que vem logo atrás dela vai ter que passar pelas mesmas coisas que ela tá passando agora. Então assim, compartilha o pouco. E aí, última dica, eu até joguei isso no grupo do Telegram do Pode Programar esses dias, tem um site que é 100 dias de código, tá em inglês, né? 100 Days of Code. É um site incrível em que foi uma proposta. Ela é uma artista plástica, se não me engano, e ela queria aprender a programar. E ela se colocou um desafio. Ela passou 100 dias lendo, escrevendo e compartilhando o código e contando a experiência dela. E hoje ela ganha muito, mas muito dinheiro sendo uma das melhores programadoras do mundo. Então, é o que eu posso deixar essa trilha aí. E desculpa ter falado tanto. Olha, genial, assim, eu acho que todas essas formas que o Ale falou são muito válidas, né? Eu só complemento com essas plataformas de ensino, né? Eu recomendo muito o Udemy, né? Tem uns cursos bem interessantes, a preço acessível e de vários níveis, né? Da parte de livros de algoritmos, eu recomendo o livro do Ziviani, Projeto de Algoritmos em C, é um livro muito bom. Clean Code, que o Ale já citou aí, é bem interessante. Tem um livro que eu tô querendo ler, do Fowler, que eu ainda não tive a oportunidade de comprar, nem de baixar, que é o Refactoring, Improving the Design of Existing Code. Quero ler esse livro também. Acho que o do Goff também, né, é bem interessante, que é o Padrões de Projeto, do Goff. E tem duas ferramentas que eu acho bem interessantes, que o candidato pode praticar, né, que é o Codility e o HackerRank. São duas ferramentas que a pessoa faz o cadastro e ela pode simular como se fosse essas provas online, e aí tem vários problemas que são propostos pela própria comunidade ou pela própria ferramenta, e a pessoa pode ali testar seus conhecimentos online. Então, assim, de fontes, assim, a gente tem bastante coisa para iniciante e para não iniciante também. Eu queria só acrescentar um livro aqui, que eu acho que, pelo menos para mim, que não sou da área, eu tenho esse livro e de vez em quando eu vou lá e estudo ele. É um livro do Pressman, Roger Pressman, que chama Engenharia de Software. Então ele vai passar por muita coisa do que foi falado aqui e ele tem uma abordagem bem legal. É um livro relativamente grosso, grande, tem muita coisa, tem várias edições dele. Você pode comprar aí um livro num sebo, que eu acho que não vai estar muito diferente das edições. Eu falando pelas pessoas não técnicas, eu acho que é um livro muito bom para você entender da parte de engenharia de requisito, entender do levantamento, porque nós estamos falando aqui de código em si, mas eu preciso entender como que foi feito aquele levantamento, como que foi feita escrita aquela regra de negócio para eu saber interpretar e como que eu vou implementar em código. Se você tá começando, tá ouvindo esse episódio e tá pensando, Senhor, nunca vou conseguir passar num teste, porque eu tenho que estudar muita coisa, escolhe uma coisa e foca nisso. Uma coisa por vez. Não se desespera, não sai lendo todos os livros, não sai comprando todos os cursos, escolhe uma coisa e termina essa coisa. Tenha foco, porque senão você nunca vai fazer nada. Sim. Existe uma doença chamada FOMO. FOMO é Fear of Missing Out. Quer dizer que é medo de você ficar desatualizado. Então, não fica nessa, não fica pensando assim, nossa, eu nem vou começar porque eu já vou começar desatualizado. Não. Como a Jess falou, foca. Foca aí no seu projetinho, foca aí na sua carreira. Por favor, capa do episódio com uma foca. Por favor, por favor.
Eu não sei se o Thiago vai ouvir isso. Outra dica aqui também que eu acho interessante, né? Procure essas empresas que você já tem uma noção de que vai dar feedback, se aplica e receba esse feedback pra saber onde é que tá falhando, pra saber onde é que você tem que focar. E aí, dicas também, dá uma olhadinha como é que tá essa empresa no Love Mondays, no Glassdoor, porque se as pessoas estão falando que o ambiente é legal, provavelmente o processo de recrutamento e seleção dessa empresa vai ser bacana também. Se o pessoal lá fala que o bicho tá pegando, eu acho que é aquilo que a Ana falou. E assim, eu sou muito feliz mesmo, porque provavelmente dos lugares que não me deram nenhum feedback se eu passei ou não, seriam lugares que eu não gostaria de estar trabalhando hoje, e eu tô muito feliz onde eu trabalho hoje. Foi uma empresa que me respeitou durante todo o processo, então acho que isso é bem legal. É isso aí. Então, pessoal, onde é que os nossos ouvintes queridos encontram vocês? Ale? Eu, qualquer rede social, @magulation, MAG2OSLATION, impossível não achar. Tem meu canalzinho no YouTube também, que eu tô voltando agora com meus vídeos, e várias surpresas pra esse ano, gente. Várias surpresas, então segurem-se na cadeira aí. Eu só queria, antes de me despedir, dar uma última dica sobre entrevistas. Uma vez numa entrevista me perguntaram: o senhor tem algum problema com álcool ou drogas que a empresa deva ficar ciente? Eu respondi que a empresa deva ficar ciente. Não. Genial. Genial. Daí a gente teria uma outra discussão em cima disso aí, mas fiquem interpretações sobre isso aí. Ele tá uma semana treinando essa piada, tá? Né? Eu não uso sempre, adoro essa piada. E onde que te encontra, Rodrigo? Bom, eu tô no Twitter, né? @Rodrigo Reis. No GitHub também, se quiserem me procurar, também @Rodrigo Reis. Só uso essas duas redes sociais. Eu não sou muito fã de Instagram, nem de Facebook. São as que eu mais uso, mais confiro. Pode procurar no LinkedIn também, só que aí é Rodrigo SOR. Nós vamos deixar todos os links para vocês conversarem com essas pessoas, ficarem mais tranquilos, que eu tenho certeza que essas duas pessoinhas, além dessas duas pessoinhas aqui que vos fala, são pessoas que querem muito talento na área, principalmente mulheres. Essas pessoas, quando a Jess falou no início lá que foram escolhidas a dedo para esse episódio, porque são pessoas que, assim, que encorajam muito talentos. E tem aquele reforcinho a mais por ser mulher, não é verdade? O que eu tô falando ou é mentira? Completamente. É mentira ou verdade? Eu tô aqui intimando vocês. E se não for... Desculpa, senhorzinho malta. E para vocês que ainda não sabem onde encontrar a gente nas interwebs, por favor, procure a gente em qualquer lugar como Pode Programar. POD mudo, programar, e a gente tá lá no LinkedIn, a gente tá no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Telegram. Então, se vocês quiserem conversar num particular com a gente, procura ou Aninha Bastos lá no Twitter, ou Jessi Zanelato. Vai estar também aqui no post os links, então é só seguir a gente e é isso. Eu confesso que ultimamente eu não tenho falado muito de código, não tenho falado de nada, na real. Mas estamos sempre por aí. Se mandar mensagem, a gente responde. E já falando pra vocês aí, não queria fazer merchan ainda, porque eu não tô sabendo de muita coisa, porque foi semana passada. Eu vou ser uma das coordenadoras da trilha de .NET do TDC de BH. Então, quem tiver vindo por aí, manda um salve aí pra mim, pra gente se encontrar, pra gente conversar, bater um papo e falar de coisa boa. Não quer dizer porque você tá indo pra outra trilha que a gente não possa conversar. Falou? Um beijo no cocoro de vocês e tchau! Valeu, galera. Abraço. Tchau. Olá, converter